Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Comuna de Paris, que, como o próprio nome indica, é um artigo falando sobre a história da Comuna de Paris. Artigo publicado aqui no dia 29 de maio de 2013, no site anarquista.net. Então, sem mais delongas, começarei aqui a leitura desse artigo. A Comuna de Paris foi o primeiro governo operário da história. Fundada em 1871, na capital francesa, por ocasião da resistência popular ante a invasão por parte do Reino da Prússia. Em 1870, ocorreu a Guerra Franco-Prussiana, na qual a França fora derrotada pela Alemanha. A Alemanha ainda não era um estado formado, era dividida em estados autônomos: Saxônia, Baviera, Hannover, Baden, Turingia, Renânia, Westfália, entre outros, destacando o forte estado da Prússia. Na França, a derrota significou um colapso no regime imperial. A derrota francesa na guerra envergonhou os franceses, e o acordo de armistício humilhou o país. A guerra agravou a crise econômica no país. Este cenário gerou um movimento social dos operários parisienses, conhecido como Comuna de Paris. Quando o governo francês tentou desarmar a população de Paris, obedecendo às condições de armistício assinado com os alemães, os operários franceses se revoltaram, tomaram poder em Paris e obtiveram o apoio à Guarda Nacional, em 18 de março de 1871. Por 2 meses, Paris foi administrada pelo Comitê Central Revolucionário. Em 26 de março de 1871, realizaram-se eleições para escolher os membros do Conselho Comunal. A Comuna de Paris decretou a separação entre Estado e Igreja, o fim do trabalho noturno nas padarias e a reabertura das fábricas. Isolada e cercada, a comuna se enfraqueceu. O combate se desenrolou até o mês de maio. Foram vencidos todos os operários, depois de 72 dias no poder da cidade. A história moderna registra algumas experiências de regimes comunais, impostos como a afirmação revolucionária da autonomia da cidade. A mais importante delas, a Comuna de Paris, veio no bojo da Insurreição Popular de 18 de março de 1871. Durante a Guerra Franco-Prussiana, as províncias francesas alegaram para a Assembleia Nacional Francesa uma maioria de deputados monarquistas, francamente favorável à capitulação ante a Prússia. A população de Paris, no entanto, opunha-se a essa política. Louis Adolphe Thiers, elevado à chefia do gabinete conservador, tentou esmagar os insurretos. Estes, porém, com o apoio da Guarda Nacional, derrotaram as forças legalistas, obrigando os membros do governo a abandonar precipitadamente Paris, onde o Comitê Central da Guarda Nacional passou a exercer sua autoridade. A Comuna de Paris, considerada a primeira república proletária da história, adotou uma política de caráter socialista, baseada nos princípios da Primeira Internacional dos Trabalhadores. O poder comunal manteve-se durante cerca de 40 dias. Seu esmagamento revestiu-se de extrema crueldade. De acordo com a enciclopédia Barça, mais de 20.000 comunards foram executados pelas forças de Thiers. O governo durou oficialmente de 26 de março a 28 de maio, enfrentando não só o invasor alemão, como também tropas francesas, pois a Comuna era um movimento de revolta ante o armistício assinado pelo governo nacional, transferido para Versalhes, após a derrota na Guerra Franco-Prussiana. Os alemães tiveram ainda que libertar militares franceses feitos prisioneiros de guerra para auxiliar na tomada de Paris. Precedentes. A população francesa
já havia enfrentado, após a Revolução Francesa, uma revolta em fevereiro de 1848, responsável por destituir o rei burguês Luís Filipe de Orleans, dando fim à monarquia de Júlio e instaurando a Segunda República Francesa. Entretanto, após um golpe de Estado por Luís Bonaparte, conhecido como o Outro 18 de Brumário, Bonaparte instaurou o Segundo Império Francês e proclamou-se Napoleão III. No governo de Napoleão III, a França envolveu-se em atritos constantes com a Prússia, relacionados à sucessão espanhola. Veja a Guerra Franco-Prussiana. Com um telegrama falsificado por Otto von Bismarck, extremamente ofensivo ao povo francês, Napoleão III declarou guerra à Prússia. No entanto, o exército prussiano estava mais bem preparado, vencendo facilmente os franceses. O imperador francês foi feito prisioneiro em Sedan. Com isso, foi proclamada a Terceira República Francesa, legitimando um governo provisório de defesa nacional para o qual Louis Adolphe Thiers foi eleito presidente. O armistício e a Comuna. O governo provisório, com sede na prefeitura de Paris, iniciou um processo de capitulação da França, entregando a maior parte de seu exército permanente, bem como suas armas a contragosto da população parisiense. O único contingente agora armado era a Guarda Nacional, formada em sua maior parte por operários e alguns membros da pequena burguesia. Convictos na resistência ao exército estrangeiro, a Guarda Nacional assaltou a prefeitura e expulsou os membros da Assembleia que se instalariam em Versalhes. A administração pública de Paris agora se encontrava nas mãos do Comitê Central da Guarda Nacional, que manteria conversações com Versalhes até 18 de março, quando o presidente Thiers mandou desarmar a Guarda Nacional, numa operação sigilosa, durante a madrugada daquele dia. Pegos de surpresa, a população parisiense expulsa o contingente de Thiers, dando início à independência política de Paris, frente à Assembleia de Versalhes, culminando com a eleição e a declaração da Comuna, em 26 e 28 de março. Apesar da evidente disposição do povo parisiense em resistir, a Assembleia de Versalhes acabou assinando a paz com os alemães. Num episódio humilhante, Guilherme I, o soberano alemão, foi coroado imperador do Segundo Reich na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Realizações da Comuna. O governo revolucionário foi formado por uma federação de representantes de bairro, a Guarda Nacional, uma milícia formada por cidadãos comuns. Uma das suas primeiras proclamações foi a abolição do sistema da escravidão do salário, de uma vez por todas. A Guarda Nacional se misturou aos soldados franceses, que se amotinaram e massacraram seus comandantes. O governo oficial, que ainda existia, fugiu, junto com suas tropas leais, e Paris ficou sem autoridade. O Comitê Central da Federação dos Bairros ocupou este vácuo e se instalou na prefeitura. O comitê era formado por blanquistas, membros da Associação Internacional dos Trabalhadores, prudhonistas e uma miscelânea de indivíduos não afiliados politicamente, a maioria trabalhadores braçais, escritores e artistas. Eleições foram realizadas, mas, obedecendo à lógica da democracia direta em todos os níveis da administração pública, a polícia foi abolida e substituída pela Guarda Nacional. A educação foi secularizada. A previdência social foi instituída. Uma comissão de inquérito sobre o governo anterior foi formada e se decidiu por trabalhar no sentido da abolição da escravidão do salário. 90 representantes foram eleitos, mas apenas 25 eram trabalhadores, e a maioria foi constituída de pequenos burgueses. Entretanto, os revolucionários eram maioria. Em semanas, a recém-nomeada Comuna de Paris introduziu mais reformas do que todos os governos nos 2 séculos anteriores combinados. O trabalho noturno foi abolido, oficinas que estavam fechadas foram reabertas para que cooperativas fossem instaladas, residências vazias foram desapropriadas e ocupadas. Em cada residência oficial foi instalado um comitê para organizar a ocupação de moradias.
Todos os descontos em salários foram abolidos, a jornada de trabalho foi reduzida e chegou-se a propor a jornada de 8 horas, os sindicatos foram legalizados, instituiu-se a igualdade entre os sexos, projetou-se a autogestão das fábricas, mas não foi possível implantá-la. O monopólio da lei pelos advogados, o juramento judicial e os honorários foram abolidos. Testamentos, adoções e a contratação de advogados se tornaram gratuitos. O casamento se tornou gratuito e simplificado. A pena de morte foi abolida. O cargo de juiz se tornou eletivo. O calendário revolucionário foi novamente adotado. O Estado e a Igreja foram separados. A Igreja deixou de ser subvencionada pelo Estado e os espólios sem herdeiros passaram a ser confiscados pelo Estado. A educação se tornou gratuita, secular e compulsória. Escolas noturnas foram criadas e todas as escolas passaram a ser de sexo misto. Imagens santas foram derretidas e sociedades de discussão foram adotadas nas igrejas. A igreja de Bré, erguida em memória de um dos homens envolvidos na repressão da Revolução de 1848, foi demolida. O confessário de Luís XVI e a coluna Vendôme também. A bandeira vermelha foi adotada como símbolo da unidade federal da humanidade. O internacionalismo foi posto em prática. O fato de ser estrangeiro se tornou irrelevante. Os integrantes da comuna incluíam belgas, italianos, poloneses, húngaros. Instituiu-se um escritório central de imprensa. Emitiu-se um apelo à Associação Internacional dos Trabalhadores. O serviço militar obrigatório e o exército regular foram abolidos. Todas as finanças foram reorganizadas, incluindo os correios. A assistência pública e os telégrafos. Havia um plano para a rotação de trabalhadores. Considerou substituir uma escola nacional de serviço público, da qual a atual ENA francesa é uma cópia. Os artistas passaram a autogestionar os teatros e editoras, e o salário dos professores foi duplicado. A Semana Sangrenta. O governo oficial, agora instalado em Versalhes e sob o comando de Thiers, fez a paz com o Império Alemão para que tivesse tempo de esmagar a Comuna de Paris. Como acordado entre os dois países, a Alemanha libertou prisioneiros de guerra para compor as forças que o exército francês usaria contra a Comuna. Esta possuía menos de 15 mil milicianos, defendendo a cidade contra o exército de 100 mil soldados sob o comando de Versalhes. Assim como durante o período da Comuna, em sua queda, os revolucionários destruíram os símbolos do Segundo Império Francês, prédios administrativos e palácios, e executaram reféns, em sua maioria clérigos, militares e juízes. Na perspectiva dos comunards, derrubar a velha ordem e tudo que com ela tinha vínculo era preciso para que novas instituições pudessem florescer. Ao todo, a Comuna de Paris executou 100 pessoas e matou outras 900 na defesa da cidade. As tropas de Thiers, por outro lado, executaram 20 mil pessoas, número que, somado às baixas em combate, provavelmente alcançou a cifra dos 80 mil mortos. 40 mil pessoas foram presas e muitas delas foram torturadas e executadas sem qualquer comprovação de que fossem de fato membros da comuna. As execuções só pararam por medo de que a quantidade imensa de cadáveres pudesse causar uma epidemia de doenças. A comuna é considerada por grupos políticos revolucionários posteriores, anarquistas, comunistas, situacionistas, como a primeira experiência moderna de um governo popular, um acontecimento histórico, resultante da iniciativa de grupos revolucionários e do espontaneísmo político das massas, em meio a circunstâncias dramáticas de uma guerra perdida, Guerra Franco-Prussiana, e de uma guerra civil em curso. Então é isso. Esse foi o artigo aqui nomeado Comuna de Paris, dando aí todo esse panorama histórico do que foi a Comuna de Paris e tudo mais. Que também tem algumas imagens, como aqui da barricadas erguidas pelo Comunards em frente à igreja de Madalena. Tem também uma foto aqui do Wilhelm I sendo coroado imperador da Alemanha no Palácio de Versalhes, o Bismarck ao centro, de branco. Também tem 5 imagens, uma da Comuna de Paris decretando o alistamento obrigatório, sendo abolido no caso, e a Guarda Nacional sendo a única força militar permitida em Paris. Todos os cidadãos válidos fazem parte da Guarda Nacional. Uma outra imagem aqui dos cadáveres dos comunards, uma imagem da destruição da coluna Vendôme pelos comunards. Tem aqui também uma imagem de ferramentas penhoradas sendo devolvidas aos operários durante o cerco à comuna. E uma outra imagem aqui falando que, por sugestão do revolucionário Gustave Courbet,
as pedras da coluna decaída seriam utilizadas para a reconstrução do Hotel de la Monnaie. Então é isso, várias imagens aí também relacionadas ao artigo. Se vocês quiserem ver as imagens, o link do artigo estará aí na descrição, como sempre. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo aqui. Como eu sempre digo agora, o código do TikTok Kuai também estará aí na descrição. E até mais!